Sabino vai comentar conosco mais uma das polêmicas da semana que veio do chanceler alemão. Ele comentou sobre a felicidade ao sair de Belém da COP30. Mário Sabino, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Interessante a fala do chanceler ontem, deixou muita gente chateada, principalmente os paraenses. Boa tarde, Neila. Boa tarde a quem nos assiste. Bom, um chefe de Estado, um chefe de governo, e ele é chefe de governo, não é chefe de Estado, porque a Alemanha tem um presidente, não deve fazer esse tipo de comentário, né? Não é delicado, não é diplomático, mas ele fez durante um discurso a empresários do setor varejista na Alemanha, tentando mostrar por contraste, né, como é bom o ambiente de negócios no país dele. Então, usou o Brasil para fazer esse contraste. Ok, não é delicado. Agora, o que ele diz nas entrelinhas, né, digamos assim, porque ele não falou Belém é uma porcaria, nada disso. Ele diz apenas que todo mundo levantou as mãos para o céu e ter saído daquele lugar, é a expressão dele. Que ele não disse sobre Belém, dizendo, é verdade. Belém eu diria, é o retrato da vergonha brasileira. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. Cerca de 60% da população vive em favelas, segundo o IBGE. Favelas que, comparadas a elas, favelas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro são condomínios de classe média alta, porque é a miséria mais absoluta. A mesma porcentagem de gente não tem banheiro digno desse nome, ou seja, ligado à rede de esgoto em Belém. Eu diria que é quase uma ironia perversa você fazer uma conferência da ONU, uma conferência ambiental, em Belém, que não dispõe de infraestrutura nenhuma. A gente assistiu a esse espetáculo vexaminoso de não ter hotel em Belém e de estarem cobrando fortunas por isso, para as pessoas dormirem lá, os participantes dormirem em quartos espalhados pela cidade, em tipo Airbnb, esse tipo de coisa. Tiveram que contratar dois transatlânticos enormes italianos, extremamente poluidores, inclusive, para abrigar boa parte dos participantes. Os dois transatlânticos estão numa baía, num porto de Belém, e tiveram que escavar o rio para que os transatlânticos pudessem aportar lá. A ONU, que em geral é condescendente com países em eterno desenvolvimento, como o Brasil, até a ONU reclamou. A gente tem que lembrar da carta que a ONU divulgou na semana passada, pedindo melhorias na área de segurança, na refrigeração e nos banheiros, que é uma tecnologia que os brasileiros parece que não dominam. Faltava água nos banheiros. Então, antes da gente atirar a pedra do chanceler alemão, dizer que ele é xenófobo e dizer que quem dá razão a ele sofre de complexo de vira-lata, essa gente precisa parar, pensar e ver que, na verdade, quem não gosta do Brasil é quem deixou as coisas chegarem a esse ponto. Porque não é só Belém que padece com falta de estrutura, com favela, com miséria, com pobreza extrema, né? É que lá as coisas são, de fato, estão mais intensas, né? Esses defeitos brasileiros, essas mazelas brasileiras. E quem é responsável por isso, Neil?
são esses patifes que nos governam desde priscas eras, né? Que roubam, seja por meio do patrimonialismo histórico, seja por meio da corrupção mais deslavada. É esse o ponto que nós deveríamos, para o qual nós deveríamos atentar. Não assim, o chanceler foi xenófobo, o chanceler foi preconceituoso. Não, o chanceler foi infeliz, não foi delicado, foi grosseiro, sem dúvida, não foi diplomático, mas o que Não está foi errado. embutido na fala dele está absolutamente correto. Então, você ter amor ao país na verdade, entender que tudo que ele falou é verdade. A gente acha que a gente pode esconder as nossas mazelas, a nossa incapacidade de organizar as coisas. Olha, mesmo a Olimpíada de 2016, que os brasileiros dizem que foi um sucesso, sinceramente, aquilo ali foi uma vergonha. Foi. Até piscina verde, por falta de química correta para limpar a piscina, a gente teve. Mas que nunca aconteceu em Olimpíada. E essa falta de capacidade organizativa está ligada à nossa falta de escola, ao QI médio do brasileiro que tá cada vez mais baixo. Ninguém aqui que está nos ouvindo, que ninguém pense que eu não gosto do Brasil. É porque eu gosto do Brasil, é porque eu sou brasileiro, que eu me permito dizer essas coisas. Porque é preciso que nós nos olhemos no espelho sem maquiagem, de verdade. Certo? O chanceler alemão não falou mal da comida paranaense, ou do caráter, desculpe, paraense, ou do caráter dos paraenses, ou diz que as belezas de Belém não são tão belas assim. Não. Ele falou de um sentimento que é geral ali entre os participantes. E a Carta da ONU é muito clara nesse sentido. Fica muito mais difícil. Inclusive, dos participantes brasileiros. Dos participantes brasileiros. Vamos lembrar que a exploração, inclusive, né, não se deu apenas no ramo hoteleiro, né? Depois foi um pouco atenuado. Está se dando também no dia a dia dos profissionais, das pessoas que estão ali cobrindo a conferência. Foi o caso dos jornalistas que foram às redes sociais para reclamar dos absurdos dos preços da comida na COP30. E o que eles levaram? Uma ironia desagradável da primeira-dama. Né? Isso tudo, Neila, é fruto de séculos de descaso com os brasileiros, séculos de roubalheira, séculos de incompetência. E nós achamos que a gente pode bater no peito na última hora e resolver tudo. Né? Essa COP30, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da cidade, é uma vergonha. É óbvio que é uma vergonha. Só não é uma vergonha maior porque tem muita gente educada e condescendente lá. Como o príncipe inglês, muito educado, um príncipe, né? Que foi simpático, se comportou e tal. Mas você acha que ele achou que Belém é uma maravilha? Não. Ou que a pobreza brasileira é uma coisa fantástica, que é muito legal, que é muito bacana? Claro que não. Obviamente que não. Então, eu acho que, antes de chamar as pessoas que dão razão ao chanceler alemão, dizer que elas têm complexo de vira-lata, vira-lata é aquele coitado daquele cachorro que chafurda na sujeira das favelas de Belém e nas favelas das outras cidades brasileiras. Certo? Isso me lembra, Sabino, aquela sua análise do telefone celular. Eu fiquei pensando nisso muitos dias, sabia? Da gente ficar
brincando com a cara do gringo que está aqui no Brasil com o celular na mão. Ai, olha que bobo, com o celular na mão, ele, que besta, ele acha que ele é quem? Daqui a pouco passa um de bicicleta e rouba esse celular. Os bobos somos nós mesmos somos os Sim, bobos trouxas. Vai nessa mesma análise. E eu confesso a você que eu fiquei pensando nisso por dias depois. olha aqui, Neila, é isso, quer dizer, nós normalizamos a criminalidade, nós normalizamos a miséria absoluta, a roubalheira. Além dessa história de dizer que o brasileiro tem complexo de vira-lata, quando se mede com países, com outros países, também essa mesma gente gosta de dizer, gosta de citar aquela frase que é atribuída ao Tom Jobim: o Brasil não é para amadores. Não, o Brasil é um país de amadores, Isso. é um país de ladrões e de amadores, certo? Basta ver a organização das nossas cidades, a bagunça que é, a bagunça visual, a bagunça administrativa. A gente não consegue fazer as coisas como profissionais. Esta é a verdade mais dura de ser enfrentada. O Brasil é um país de amadores, o Brasil é um país de ladrões, o Brasil é um país de gente incompetente e de gente desalmada. De gente desalmada. Um corrupto é desalmado. Esse banqueiro que prenderam hoje, ele é o espelho de um certo caráter brasileiro, ou da falta de um certo caráter brasileiro. É preciso que a gente encare isso de frente, com muita verdade, porque só assim a gente vai conseguir sair algum dia, espero, dessa situação. Enquanto a gente continuar se enganando, achando que está tudo bem, que dá para improvisar a vida em todos os seus aspectos, a gente não vai sair dessa situação, certo? E eu me pego pensando, quem seria o ser humano, quem foi o ser humano que colocou na cabeça do presidente Lula que Belém seria o melhor lugar, e foi corrido, foi na correria, que Belém seria o melhor lugar para fazer uma COP. É claro que mostrar para o mundo, que o pulmão do mundo, a Amazônia, mostrar, apresentar o local para as pessoas seria interessante? Seria, mas dessa forma, sem infraestrutura, dessa maneira, ainda mais na correria, gastando aí cerca de R$ 1 bilhão, colocando dinheiro na mão de empresas estrangeiras, né? O governo federal contratou uma empresa espanhola para fazer a organização de um evento que sequer ficou bom. Mas isso tá tudo ligado, Neila, a nosso amadorismo, a nossa incapacidade de entender a dimensão das coisas, de achar que, volto a dizer, que improvisando tudo dá. Não dá, não dá. Eu não tenho nenhuma alegria em dizer isso. Eu tenho uma profunda tristeza, porque eu acho que eu já disse aqui, tudo isso que está acontecendo é um sinal da falência da minha geração, de uma geração que acreditou que a redemocratização do Brasil significaria um avanço civilizacional, e não significou. Aliás, muito pelo contrário. Nem perto. Então um homem como eu, desta geração, se sente muito fracassado, porque cada um, à sua maneira, dentro da sua profissão, tentou levar adiante. Uma parcela, pelo menos, de cidadãos tentou levar a coisa adiante e falhou miseravelmente. Então, eu não tenho, repito, nenhuma alegria em esculhambar o Brasil. É que o Brasil é esculhambado. O Brasil é uma avacalhação. O Brasil é vergonhosamente bagunçado, em função de todas as mazelas que nos afetam há séculos. Há séculos, né?
nós somos realmente um país incapaz, um país de incapazes. E o pior de tudo é que, além de um comentário desse, né, mostrando que a estrutura da COP30 em Belém do Pará foi péssima, torna a visão do país ainda pior lá fora, o que não é o maior dos problemas, mas a gente não vê solução. Então, além de ter este grande evento com grande gasto para o país, não estamos vendo solução na COP30, Sabino. É interessante que as últimas COPs, elas investiam dinheiro nos países. Hoje, as COPs, elas formaram uma espécie de banco, então há uma negociação, uma espécie de negociação. Eu estava estudando sobre isso e vi que, por exemplo, vou citar um dos exemplos que é a Noruega. A Noruega negociou com o Brasil, então há uma espécie de concessão. Se o Brasil conseguir fazer X, a Noruega investe Y. Então, é uma espécie de concessão. Não existe doar dinheiro para o meio ambiente hoje em dia. Então, eu só entrego o dinheiro se eu tiver alguma coisa em troca. Então, a COP30 hoje, ela é isso. Ela é uma negociação de via de mão dupla. Então, não sei muito o que esperar. Tô doida para saber essas negociações aí da COP30. Até agora não saiu nada. Tô doida para saber os valores que vão sair, de fato, no final da semana agora, que termina a COP30 no Brasil. Bom, em relação, por exemplo, ao Friedrich Merz, né, que é o chanceler alemão, enquanto ele estava aqui, o Brasil tentou arrancar dinheiro dele, né, os alemães, bilhões, né, para o tal do Fundo das Florestas do Sim. Lula. O sujeito das costas fala o que falou, aí ele vira nazista, né? Porque, como você sabe, todo alemão, né, é É nazista. nazista. Estão chamando o sujeito disso, né? E a reação do governo brasileiro foi de tentar baixar a bola, porque, obviamente, se ele tivesse uma reação oficial à fala do Merz, contaminaria, né, a COP30 ainda mais, e certamente não é bom para tentar tirar dinheiro, arrancar dinheiro dos pagadores de impostos alemães, e ficar avacalhando com a Alemanha no plano oficial também. Olha aqui, Neila, eu não sei, enfim, eu não estou muito inteirado das negociações em curso Ninguém na está. COP30. Sei Esse é que o chegaram os problema. ministros, né? Sei que agora, essa segunda semana é a semana de negociação política, Sim. né? Eu só sei que há 10 anos, há 10 anos tentam aí diminuir a temperatura na Terra, enfim, desde o Acordo de Paris. Agora, falando um pouco sobre isso, a verdade é que não se encontrou uma matriz energética que substitua a contento os combustíveis fósseis. Não. O petróleo ainda é barato em relação a todas as outras fontes de energia. E este é um problema e tanto, porque como é que você pode fazer com que os países renunciem a uma matriz energética mais barata, especialmente os países mais pobres Pobres. ou em eterno desenvolvimento? Você veja, o Lula banca ali o ambientalista, o Brasil promovendo a COP30, e o petróleo, a Petrobras podendo explorar petróleo na foz do Amazonas, Furando um buraco do lado. que eu não, veja, eu não tenho condição técnica, não tenho muita opinião sobre isso, mas, evidentemente, é uma contradição em tanto. Você concorda? Oh, E o governo comemora, como eu acho que tem que comemorar, enfim, a descoberta de mais petróleo, parece que eu ouvi isso na Bacia de Campos, no Rio de foi Janeiro. ontem. Isso. Então, o Lula gosta de se lambuzar em óleo, aliás, não apenas em função do óleo, né, mas também de todas as receitas que são geradas pelo petróleo. Não vamos esquecer que a Petrobras esteve no centro do maior escândalo de corrupção de todos os tempos, que está sendo apagado da história brasileira pela justiça. Pelo STF.
e pela política, né? Então, assim, mas voltando aqui à coisa da matriz energética, é dificílimo você fazer com que diversos países renunciem ao petróleo e renunciem a desenvolver-se, a tocar suas economias, né? A Europa, por exemplo, enfrenta um problema gravíssimo em termos de energia, porque a energia lá é uma coisa muito cara em função justamente da escassez. E os europeus, o custo da energia lá está segurando as economias europeias, né, com exceção de um ou outro país. Todo esse discurso também norueguês, né, de bomocismo energético e tudo mais, a gente tem que lembrar que o Fundo Soberano da Noruega, e a Noruega hoje é praticamente o único país da Europa ocidental que tem dinheiro de verdade para doar, contribuir, seja o que for, investir em ambientalismo, essas coisas, esse dinheiro todo, o Fundo Soberano, vem do quê? Da exploração do petróleo no Mar do Norte. A Europa é rica, aliás, a Noruega é rica por causa do petróleo. Ah, Sabino, vamos para uma resposta aqui maravilhosa. Na semana passada, o presidente Donald Trump comentou sobre uma estrada que foi aberta lá em Belém, uma estrada que foi aberta recentemente em Belém, apenas para o evento para a COP30. O governador Helder Barbalho acabou respondendo em tom de brincadeira, dizendo que Donald Trump tinha que ir até o Pará para comer um tacacá, enfim, fez uma dessas piadinhas bem brasileiras, né? O presidente Lula não saiu atrás. Respondeu hoje aqui ao chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro, disse o seguinte: o primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele deveria ter dançado no Pará. Ele deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que em Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Foi no mesmo caminho aí do Helder. Você vê que o Lula não se segura, né? Não. No primeiro momento, como eu havia falado, o governo havia tentado baixar a bola, né? Estava procurando baixar a bola, e aí vem o Lula e fala essa asneira, né? Isso é uma asneira evidente. É uma asneira evidente. Berlim não oferecer 10% da qualidade que o Pará oferece. Berlim tem banheiro, né? Berlim tem esgoto. Né? Já por aí... Já saiu por cima. Já sai na frente. Eu acho que os brasileiros deviam criar, pelo menos, essa régua, né? País A que tem régua do esgoto, banheiro. a regra do banheiro. País que tem banheiro, e, aliás, eu escrevi anos atrás um artigo dizendo que a verdadeira revolução brasileira é a revolução do Do banheiro. banheiro, tá certíssimo, Né? é isso. No momento que perto de 100% ou 100% da população, como acontece nos países desenvolvidos, quando essa gente toda, quando todos os brasileiros tiverem banheiro de verdade, água encanada, esgoto, né, tudo mais, isso será uma revolução no país. Quer dizer, Berlim tem banheiro, Belém não tem banheiro É. para todo mundo. Então, já isso já mostra a falsidade da afirmação do Lula. Mas o Lula é esse sujeito aí, né, Neila? É o sujeito que acha que guerra pode ser resolvida em mesa de boteco, né? Que falta de banheiro pode ser resolvida em mesa de boteco, né? Ele é leviano, que ele é um presidente da República, e ele, ao mesmo tempo, é um ser simplório. E a gente não pode desculpar o Lula, porque a origem do Lula é humilde. Há várias pessoas no mundo que tiveram origem humilde, e talvez até tão humilde quanto, que estudaram, se desenvolveram, né? Começaram a entender o mundo, a complexidade do mundo. E o Não, Lula não. depois de 3 mandatos como O Lula é presidente, isso aí. já deu tempo. Já deu tempo. Então aí. Agora, esse mesmo Lula que está dizendo que Berlim não oferece 10% da qualidade que o Pará oferece, é esse mesmo Lula que estava pedindo esmola bilionária para o Friedrich Merz na semana passada. Os tais bilhões para essa invenção de marqueteiro, que é o tal Fundo das Florestas.
que o Lula precisava dizer alguma coisa na COP30, se saiu com essa. A gente será Talvez o Merz, até para desfazer digamos assim, o mal-entendido com o Brasil, né, a coisa desagradável, a saia justa, como se diz, talvez ele acabe dando dinheiro, né? Agora, é isso. A Alemanha tem bilhões de euros, né, para contribuir com o ambiente. Mais um 7-0, sabia? O Brasil não tem, 7-1. Mais um 7 a né? 1 que O estão me Brasil corrigindo. não tem. Por que mas o 7-1, né? É isso. Mas a gente continua achando, viu, Neila, que a seleção brasileira, o futebol brasileiro ainda são os melhores do mundo. Não, não. Então é isso. Há certas coisas que são, você entendeu? Há certas coisas no caráter do brasileiro que não dá, quer dizer, você não entende, é impossível entender e não adianta. Olha aqui, eu estou falando essas coisas e eu imagino que já deva ter um monte de gente me xingando, dizendo que eu tenho complexo de vira-lata, que eu devia dobrar a espinha, que eu estou dobrando a espinha pro alemão, pro nazista. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito.